Mais um podcast entre nós, começando para você e para toda a nossa paróquia Santíssima Trindade. Hoje, um tema muito mais do que especial. Um tema que às vezes nós usamos na nossa igreja de forma correta, mas às vezes a gente dá uma bambeada. Hoje vamos falar sobre a nossa liturgia, um tema riquíssimo e poderoso para a nossa igreja. E nada mais, nada menos, estará conosco hoje, entre nós, a nossa coordenadora paroquial, Judite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Mas antes da gente começar, aquele velho e tradicional recadinho. Aperta o joinha aqui embaixo desse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, porque assim a gente começa a promover e a conseguir divulgar ainda mais esse material de formação da nossa paróquia, para que ele possa chegar em cada vez mais lares. E fica o nosso agradecimento mais do que especial à TV Aribiri, que sempre nos auxilia nessas nossas gravações, do nosso podcast, para que a gente possa conseguir evangelizar cada vez mais. Bom, liturgia, um tema tão rico e que envolve a igreja toda. Verdade. Começar pelo básico. O que é liturgia? Liturgia é a ação, né? É a ação comunitária da igreja em favor do povo. Ação comunitária. Tô vendo que você está usando um livrinho, auxiliar. Né? Mostra aqui para o pessoal ver que livrinho é esse, Judite. Documento 52 da CNBB, né? Que fala sobre a celebração da palavra de Deus. Sobre a celebração da palavra em si. Em si, isso. Não é o rito da palavra, não. É sobre a celebração da palavra. Não é o rito da missa também. Uhum. É da celebração da palavra Só de da Deus. celebração da palavra. Nós vamos chegar lá. Isso. Mas antes, esse livrinho veio da onde, assim? De acordo com as orientações do Concílio Vaticano II. Após o Concílio Vaticano II, né? Tem vários livros. A da liturgia é o 52 da CNBB, que é isso aqui. Tem vários, tem 101, tem 53. Cada um tem o seu. O nosso é o 52, da celebração da palavra de Deus. Bacana. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho de liturgia, vamos fazer esse marco, já que esse livro aqui vem trazendo, que é justamente o marco do Concílio Vaticano II. Vamos lembrar o pessoal como é que era antes do Concílio Vaticano II? É bem diferente de hoje, né? Com certeza. Assim, eu sou bem antigo, mas não sou dessa época, não. Não era nem nascida. Não, ninguém é. Ninguém que está vendo aqui é de antes do concílio. Isso. Por isso que a gente tem que explicar para dar uma... Mas, como dizia, minha mãe me contava que na época, antes do concílio, todo mundo falava que o padre celebrava de costa para o povo, não é isso? Enquanto o padre estava celebrando, estavam rezando o tercinho, né? Ficavam o tercinho rezando. Por isso que tem até o carrilhão na missa, né? Tocava o carrilhão, o povo acordava para ver Jesus, a consagração, né? Então, por isso que... Assim, é curioso porque até a arquitetura da igreja era diferente, Era diferente, nossa. E era linda, né? Na minha opinião, é linda. Porque como o padre celebrava de costas para o povo, ele celebrava de frente para Jesus. Então, o sacrário, ele ficava logo na entrada, como se aqui fosse o altar, ficava no fundo. É igual no convento. Né? No convento igual no convento é até hoje, que é uma das construções mais antigas. Mais antiga. Na catedral também, até hoje. É na catedral até hoje? Não, na catedral já, na reforma. Na reforma já veio, né? Já veio. Isso. Tá certo. Que fica lá atrás agora, mas não é... Então até a arquitetura da igreja se modifica. Porque como o sacrário não tem que ficar mais lá no fundo da igreja, né? no ponto mais frontal. No fundo, porque no fundo é esquisito, mas você entra, é a coisa que está mais reta, era o sacrário, porque o sacerdote celebrava de frente para ele e todos nós de frente para ele. Né? E o povo rezava o texto porque... Não entendia, né? Porque era em latim, aí rezava o texto. Tudo em latim. E aí o Concílio Vaticano II vem trazendo essas mudanças. Essas mudanças, de acordo também, assim... Muitas pessoas não tinham assim, condições de participar, muitas das vezes. Não tinha padre suficiente para tudo, né? Então era só o padre que fazia tudo. O leigo não tinha vez antes do concílio. Após o concílio, de acordo, viu que o padre precisava de ajuda, precisava de alguém para ajudar também, que só o padre não dava conta para a demanda de pessoas. Só tinha coroinha, né? Só tinha coroinha, mas também não fazia, né? Só ficava ali do lado do padre, só auxiliando, mas não fazia nada. Aí, após o concílio, sim, aí o leigo já teve mais vezes da igreja, teve mais formações para ele poder aprender e
e fazendo. E é por isso que acontece a celebração da palavra hoje. Foi daí, né? De acordo, após o concílio, a gente tem mais oportunidade. Também de acordo com a escassez de padre, né? De presbítero. Porque no Brasil, 70% das comunidades passa quase anos sem ver um padre. Eu falo da realidade minha, que eu nasci em Fazenda Guandu, Afonso Crau. Lá, quando eu era criança, eu só lembrava do padre na comunidade, que era Santo Antônio, onde eu nasci, só numa festa do padroeiro. Uma vez por ano. Uma vez por ano, porque não tinha. Aí batizava, casava. Casava, tudo ali de uma vez só, porque não tinha padre suficiente para as comunidades. E no interior é tudo longe as comunidades, não é que como aqui é pertinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos está na outra comunidade. Não, era longe. Então, eu lembro, era assim, que tinha a celebração da palavra. Para os domingos a igreja não ficar fechada, aí tinha... Para a igreja ser viva também, Ser né? viva, porque senão ficava fechado o ano todo. O povo Ia nem ver- se conhecia, nem se não conhecia. sabia. Não... Aí que foi que aí veio, com isso veio o Ministério da Eucaristia, Ministro da Eucaristia, para ter oportunidade. Tem comunidades, mesmo até hoje, nos dias de hoje, tem comunidade que celebra, mas não tem Eucaristia por devido à dificuldade, à distância, de buscar, às vezes as faltas de ter ministro também extraordinário da Eucaristia. Então, assim, no Brasil todo tem comunidade bem, vamos colocar na Amazônia, né? É porque nós estamos na Grande Vitória. Na né? Grande Estamos Vitória. próximo à capital. Aqui tudo é mais são cidades fácil, mas se a maiores, gente né? pegar a realidade lá de fora, quando eu fazia teologia, um aluno, um dos colegas meus de sala, ele era bombeiro, ele ficou naquele nosso barco lá na Lábrea, não tem outro barco? Ele ficou lá um mês. Aí ele falava já a dificuldade que o povo tinha. Às vezes de 6 em 6 meses que tinha uma celebração, mesma celebração, porque é tudo muito longe. Aí tem o povo ribeirinho, depende da chuva, se tiver cheio não tem como passar. Sim, é muito complicado. A nossa realidade aqui é muito boa, só que a gente ainda reclama, né? Mas nada tá bom, mas realmente, devido a isso que tem a celebração da palavra, né? Que os leigos têm que se formar, têm que estudar, né? Para poder falar, mas tem que ter, porque não temos presbítero suficiente para a demanda de comunidade, de pessoas, né? Então fica o recado para você, jovem, homem, que está aí discernindo a sua vocação, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, tem o sacerdócio. Nossa igreja, a messe é grande, mas os operários são poucos. Olha essa realidade, que faz até com que um concílio, né? Tiveram concílios vários. mais pesados, talvez, pesados no sentido de definição teológica do que o Vaticano II, mas o Vaticano II foi um dos fortes, né? Forte. Que veio para modificar mais intensivamente, talvez, a vivência litúrgica Litúrgica e da... dentro da igreja, né? Isso aí. Que ela permite, que ela introduz cada vez mais nos ritos o leigo, O leigo. esse papel para poder celebrar. E aí acaba, né, Judite, que o leigo, né? Nós, eu, você, Júlio, que está aqui, somos todos leigos, né? Isso. Júlio é ministro da Eucaristia, você também é ministro da Eucaristia, né? A gente faz celebração da palavra nas nossas comunidades e de vez em quando a gente dá umas rateadas, né? Faz uns negocinhos errados, faz de cabeça, acha que tá certo, não o sabe. mal nosso é esse, achar que tá certo, fazer pela cabeça da gente, né? Pois é, e às vezes a gente tem que ter bastante humildade para reconhecer. Reconhecer que foi. Não sei tudo. Não sabe, né? ninguém sabe tudo, né? Exato. A E gente por isso aprende. que a gente está aqui no podcast hoje, para poder trazer algumas orientações que às vezes aí na sua comunidade também as pessoas estão patinando, às vezes você mesmo. Tenha humildade, meu irmão. Reconheça. Reconheça que às vezes a gente, até querendo acertar, acaba errando. Então basta a gente fazer o quê? Recomeçar. Isso aí. Então, Se tiver dúvida, pergunta, né? Não é isso? A gente tem Procura dúvida, saber. Eu, quando tenho dúvida, eu vou logo no padre Carlos. É melhor perguntar do que fazer errado, né? Então, vamos começar o nosso passo a passo Vamos. para a gente poder verificar o que a gente está bambeando aí ou não. Primeiro, qual a diferença da Santa Missa para uma Da celebração celebração da da palavra? Ó, a liturgia da palavra é a mesma, né? No Brasil, no mundo todo, é a mesma liturgia da palavra, mas tem os ritos diferentes. Na celebração da palavra, nós não temos a apresentação das oferendas,
que na celebração da palavra é o momento da coleta, né? Partilha dos dons, a gente partilha nossos dons. Na missa é a preparação das oferendas. Tem uma consagração, na celebração nós não temos a consagração, e temos a oração eucarística, que é só na missa. Na celebração da palavra não tem oração eucarística. Então, É só as para a diferenças. gente balizar, a missa é dividida em dois ritos. É, liturgia da palavra, A liturgia da palavra e liturgia depois eucarística. a liturgia eucarística. Então, essa liturgia da palavra, Nós temos. ela é idêntica na celebração Nação. da palavra. É a mesma. É basicamente 90%, né? É. Porque na Santa Missa fica quase que meio a meio, né? Isso. Liturgia eucarística e liturgia da palavra. Na celebração da palavra, a celebração da palavra é quase que 80% Isso. do rito em si. rito, uhum. Que os outros 20% é a distribuição e Da a comunhão. Eucaristia, e comunhão. Da Eucaristia, né? Então, essa basicamente a diferença aqui. Na Santa Missa tem o Santo Sacrifício Isso. e na celebração da palavra não tem, Não tem. né? E na Santa Missa, então vamos começar primeiro pelo rito da liturgia, que é igual para as duas celebrações que a gente tem. A gente começa invocando a Santíssima Trindade Isso. nos dois casos. Nos dois casos. Depois a gente parte para o ato penitencial. Ato penitencial. No ato penitencial tem uma coisa interessante que a gente estava conversando antes de começar, que são as músicas, né? Isso. Qual que é a regra O para música? certo é ter o crer, né? Senhor tem de piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem de piedade. Então, assim, tanto na celebração quanto na missa. Quando na celebração a música puxa na missa, vamos supor, canta outro canto que não tem o crer, o padre, quando ele terminar o canto, ele vai falar, Deus Todo-Poderoso, né? Vai fechar o momento e vai falar, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. Na celebração da palavra, quando a música faz isso, a gente não tem autoridade de falar isso aí, Senhor, Cristo, Senhor. A gente vai fechar o momento. Por isso o correto é a música cantar sempre o que tem o CRI, Senhor, Cristo, Senhor. E tem vários, nosso livrinho Cantar, e tem várias músicas. A caminhada vem com várias opções, você pode escolher. E é cantos fáceis, quem todo mundo conhece, mas que fale isso aí. Músicos de plantão pegaram essa? Então, ato penitencial tem que ser uma música que traga a oração do ato penitencial. Isso. É mais simples do que complicado. É isso aí. Mas às vezes A tem gente gosta de complicar também. cada música também por aí, né? É, vamos falar a verdade. E quando a gente passa pro Glória, Aí, o Glória já é a mesma regra ou não? O Glória é uma parte fixa da missa ou da celebração, então tem que ser a oração original. Igual rezamos. Glória Então, a Deus nas alturas. 90% das músicas estão fora. Estão fora. Tem pouquíssimas que falam igualzinho a letra, né? Que tem que ser a oração. A oração. A oração Não do pode Glória. mudar. Eu não sei se Glória, de semana. Na semana não reza o Glória. durante a semana não Não. reza o Glória. Nem o Glória nem o Creio. Durante a semana não se faz, nem Glória nem Creio. Na minha comunidade, agora que eu me recordo, a gente tinha muito costume de rezar o Glória. Não era muito, mas em algumas celebrações acabava. Padre Carlos agora está rezando, não sei se você já percebeu. Domingo na minha Não. comunidade ele rezou. Não tive essa graça. Ele rezou. Porque eu acho muito bonito Eu rezar. acho lindo. Aí muitas pessoas agarram um pouquinho pelo meio, mas ele puxou, né? E o povo vai atrás. Porque aí não se tem muito costume e acaba que se esquece. Esquece, um é pouco a grande, letra, tem né? umas letras, né? Meio complicadinho no finalzinho, né? Mas É bem específico, bem né? específico. Mas é importante, eu acho muito bonito quando reza. É lindo É rezar. a oração da igreja, a gente tem que saber, né? É por isso que eu ia comentar, porque se as pessoas às vezes, da nossa paróquia não estão habituadas Não tá habituado. Às vezes nem se Eu já recorda participei- que era uma oração. Era uma oração. Eu participei já de 2 missas com o Padre Carlos, não tem muito tempo, uns 2 meses para cá ele rezou. Liturgicamente falando, então, dando uma pausa, caiu uma luva, gente, nada demais. Foi uma caixa que caiu ali atrás. Eu posso ter uma celebração sem música? Liturgicamente isso é Eu não vou falar que correto? muitas vezes não é o correto ou convém ou não convém. Eu acho que com a música, agora é Judite falando, eu acho que fica, enriquece mais. Seria aquele cenário improvável. Não tem ninguém para tocar pode e ser. cantar. Pode né? ser. A Muitas gente vezes tem quem consegue- canta, mas não tem quem toca. Já aconteceu na minha comunidade isso aí. É uma falar a realidade.
Mas pode Mas talvez a acontecer. pergunta é assim, a gente consegue celebrar inteiro sem música, só Consegue. rezando todas as etapas? Consegue. Eu acho que é aí que eu queria chegar para o povo entender. Consegue. Todas as partes da Santa Missa ou da celebração da palavra podem ser rezadas, Exato. porque existe uma oração por trás. Isso. E para tornar a celebração mais palpável, talvez, foi que se introduziram A as música. músicas. É a festa, né? A alegria. Então a música traz assim, um sentido de alegria, de festa, né? Então se transforma a oração num canto, como o salmo, né? Como o salmo é salmo. uma leitura Isso. que se faz cantado, Cantado. a resposta, O o hino certo é inteiro. cantado. Então, principalmente no domingo, o certo é cantar o salmo, não rezar. Pelo menos o refrão tem que ser cantado, né? No domingo. Meio de semana até que passa, né? Porque é uma coisa mais breve, mais rápida. No domingo, né? O dia do Senhor, o certo é ser cantado. Então a gente sai do glória e depois a gente vai para as leituras como um todo, liturgia né? da palavra. Já vem Liturgia liturgia da palavra. das leituras, primeira, salmo segundo, segunda Se for só no domingo, domingo. né? Durante a semana não tem a segunda leitura. Isso. Evangelho e depois É bem a homilia com o homilia. sacerdote e a reflexão Com na leigo. celebração da palavra, com o leigo. Isso. E aí a gente termina as igualdades Isso. entre missa e celebração Isso da aí. palavra, Isso. com esses detalhes que você já apontou. Primeiro a missa, então. Depois daí a gente entra no rito Da celebração da palavra. da Eucaristia. Agora. A Eucaristia, aham, Né? na Da missa. missa, depois É, a gente já isso. entra na liturgia eucarística, Isso. né? Aham. Que aí eu acredito que não tem muito... Não, só que na É missa... mais o sacerdote que vai conduzir tudo. Na missa a gente sabe que é a apresentação das oferendas, aí pode-se cantar um canto que fala de pão e vinho, lembrando que na celebração da palavra Não é a tem partir pão e dos vinho. dons, então não pode ter cantar um canto que fala de pão e de vinho, tem que ficar atento pessoal da música e não colocar um canto de pão e vinho na celebração da palavra, né? Pão e vinho te apresentando. Não podemos apresentar que não estamos apresentando nada, né? Então, a gente tem que ter É um momento de partilha. de partilha, é só partilhar, né? Os nossos dons, Aham. os alimentos, que a gente leva alimento, né? O dízimo. O dízimo, a Tem esse oferta. costume aqui de fazer isso. oferta Nesse momento, também. é a partir dos dons. Não tem nada a ver com pão e vinho, então tem que ficar de olho para não cantar o canto errado também. Tá certo. Então, e aí na celebração da Santa Missa, a gente segue o rito eucarístico Isso. e aí ele vai fazendo as orações eucarísticas, Isso. né? Uhum. A escolha são 5 ou 6 orações eucarísticas. Tem né? várias, tem que ter 8, 9, 8, tem 9, várias. tem mais Tem já. várias. Aham. E tem alguma regra? É o sacerdote que escolhe? Ele que Tem escolhe. específica para a época do ano? A mais comum, no meio de semana, é a 2, né? Que é a mais simplificada. Aí tem a 3, que o padre, por exemplo, mais faz é a 3. Domingo passado fez a 5. A 5, a gente sabe que a 5 foi criado no Congresso Eucarístico de Manaus, né? Então a 5 é só no Brasil que tem, né? Que é brasileira, a oração eucarística do Brasil. Que é A resposta da oração eucarística é uma exceção feita ao Brasil. Não sei no se Brasil, você- aham, verdade. Fora do Brasil não se tem essas respostas que o povo... Responde a quem te responde, né? Aqui é o único país que tem a permissão para se responder à oração Isso, já eucarística. ouvi falar. Isso. Uhum. Curiosidades que a gente Isso. vai encaixando. E a quinta é só no Brasil que tem. Mais chique ainda. Mas chega, são chique demais. Aproveitando, voltando à questão das leis da oração eucarística, fazendo um paralelo que eu pulei, a questão das leituras. Que todo ano é a mesma leitura? Como Não, é que é? tem o ano A, B e C, né? Então cada ano tem um ano de acordo também com o evangelista, né? O ano A, ano B, ano C. Mas o A, B e C é só para durante a semana ou para o final de semana também? Também meio de semana também tem o lecionário semanal, né? Que tem as leituras ímpar e par, né? De acordo com o ano litúrgico, e tem o dominical com as leituras A, B e C. Então, e também tem o quando vamos supor, dia de festa. festa de santos, né? Por exemplo, São João Batista, São Pedro, São Paulo, passa por aí é no santoral, né? O lecionário santoral que tem as leituras. Então a gente tem um lecionário de segunda a sábado, né? Isso. Que vai pegar ano par e ano ímpar. Isso. E o domingo, que vai ser o ABC, Sim, que isso. vai diferenciar as leituras. Isso. Né? Então, no mundo inteiro se segue A essa... Lembrando que no sábado, depois de 18 horas, a liturgia do domingo. Já é liturgia do domingo. Isso. A não ser quando é uma vigília, né? Como vigília de Nossa que aí Senhora, tem vigília de duas. São Pedro, São Paulo, vigília de São João Batista, assim, quando é vigília, Pentecostes, aí tem
tem as duas Tem as duas. liturgias que são A gente diferentes. celebra a vigília no sábado e no domingo a gente celebra festa em festa si. em si. Isso aí. Bacana. E indo agora mais direto para a nossa celebração da palavra, né? Que é o que a gente mais celebra. Mas celebra. Nossa realidade é essa aqui na nossa comunidade, né? Nossa paróquia e acho que no mundo, Brasil todo, né? Na nossa paróquia é bem intenso as celebrações da palavra. E aí a gente entra, porque a primeira parte é igual a Santa Missa, igual. não tem muito o que Não. discutir. Só atenção às músicas, hein, pessoal? Bastante atenção à música. E você citou não é um documento, a caminhada é um material, né? O material da Arquidiocese de Vitória, né? Disponibilizado pela Arquidiocese de Isso. Vitória, que até aqui nesse livrinho aqui, ó, que a Judite trouxe para nós, que é do Concílio Vaticano II, no final ele traz umas estruturas de como fazer a celebração da palavra, né? Aí você me corrige se eu estou errado. Que você me explicou que foi escolhido um modelinho, Esse modelinho nós usamos ele no ano passado na semana de liturgia. mas que a nossa caminhada é basicamente, basicamente isso aí. esse modelinho. Então, assim, você que está aí celebrando, que participa da sua comunidade, fazer o básico, gente, para não errar. Isso aí. Tá na dúvida? Faz o básico. Não inventa moda. Não inventa caraminhola da sua cabeça. Então, qual que é o nosso feijão com arroz? A caminhada. Isso. Já vem. Não precisa usar ela, pegar ela e fazer ela de. De cabo a rabo. Não, não é. Muitas vezes quando eu estou celebrando, quando eu vou preparar, eu vou olhar ela. Depois eu só faço a oração final, a inicial e a final dela. Lembrando, gente, que a oração inicial tem que ser do caminhada. Se for da liturgia diária, não é pra gente, não, é só pro padre, pros presbíteros. Então, muitas das vezes eu já vi o pessoal com a liturgia lá no altar, nós leigos, e fazendo a oração inicial, mas não é para nós. É aquela liturgia, aquela oração inicial ali é pro padre, que é igual tá no missal. Então a gente está fazendo errado. Igual nós, fazendo mais uma coisa errada. Você falou uma coisa que é muito interessante, porque há um tempo atrás, agora voltando à missa, só um parênteses que eu esqueci. Quando a gente vai lá na missa, no final da oração eucarística, em que ele fala, depois do Pai Nosso, que antigamente o povo rezava tudo junto. A oração da paz? A oração da paz. Tem padre, aí vai de padre para padre. Tem padre que chama a assembleia para rezar junto. Mas o certo não, é a oração do padre. É só o padre que faz. E se você prestar atenção, é porque tem muita gente que gosta para mostrar que sabe, que conhece, né? Se você presta atenção nessa oração, presta atenção na próxima missa que você for. É uma oração na primeira pessoa. Da primeira pessoa, por isso. E é ele quem deseja, ele persona Cristo, É Cristo. que deseja a paz a nós, seus filhos. Isso aí. Então ali, meus irmãos, não é a nossa hora de rezar, não, é a nossa hora de receber a paz. E tem padre que até para de rezar e fala, essa oração é minha, eu já vi. Já estive no início que o padre parava e falava. Ele até foi professor meu de teologia, ele falava. Aí agora é minha vez, esse quieto. Ele era bem curto e grosso, mas é realidade, né? É verdade, tem que saber. Ensinar é assim, né? Educar o povo exige às vezes... É igual a gente também, a mania que a gente tem de falar o amém no Pai Nosso na missa, né? A oração não termina ali. Esse aí eu acho até mais assim, perdoável, porque quando você vai rezar o Pai Nosso fora da missa, você fala o amém, aí você tem que mas dar assim, uma acordadinha. às vezes a gente né? faz reunião de liturgia na comunidade, na paróquia, quando a gente senta só com os coordenadores para ver, pra acertar os errinhos, que tem bastante, a gente sempre erra, a gente é humano, né? A gente sempre fala, gente, para tentar falar. Mas não tem jeito não, tem uns 2 ou 3 que gritam amém bem alto. Às vezes até uma criança que fala amém, né? Porque aprendeu em casa. Em casa assim. reza, fala, né? Por que lá não fala? Mas a gente ficar atento, a gente pelo menos tentar não falar, né? Prestar atenção. É até um sinal de respeito Isso. e atenção ao momento. Isso. Porque às vezes a gente vai para a Santa Missa ou para a celebração da palavra com a cabeça assim. E vai tão no automático, a gente fica tão no automático que vai tudo assim. Que você nem sabe. Nem sabe. Acabou. Acabou. Quantas e quantas vezes eu já vi gente virando e falando assim, pulou o credo. Não, ele rezou. Não rezou não. Rezou. Gente, eu rezei e nem prestei atenção. Pois é. Então, assim, no automático, De tão a gente fica automático realmente que já vai que não presta nem atenção no que está falando. E outra- não vive o momento. E outra coisa muito comum de ficar muito preocupado com o que está acontecendo ao redor.
Isso é terrível. Uma coisa, assim, tudo bem, a gente pode estar ali servindo, é o nosso dia de servir, mas é o nosso dia de participar. Participar também, porque a gente serve quase todo domingo, mas a gente não participa. Tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Isso Né? mesmo. E eu escuto isso muito. Em todos os lugares que eu vou, não vou falar só na minha comunidade. Não Mas é em que não é todos só os lá, lugares só que na eu vou. China, só. Não, em todo lugar que eu vou, eu escuto a mesma coisa. Ah, porque tem que estar atento, porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo, não sei o que, não sei o que. Gente, Mas muitas vezes isso acontece por falta de preparação. Que quando a gente senta, é difícil, tá? Sentar a liturgia, os ministros, o canto e preparo junto. Você pode ter certeza, não acontece isso. não precisa nem Mas precisar. não, vai sair tudo flui com a beleza, mas o difícil é sentar com todo mundo junto. É complicado mesmo conseguir reunir essa turma toda. Que aí, Não é fácil. por isso que não. acontece, né? Ficar olhando pro lado do canto, piscando, quando olha pra cá, é ruim demais isso, né? Mas, assim, se todo mundo optar por participar, não vai ter o que prestar atenção fora. Vai funcionar direitinho. Porque você está todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Isso. Para a mesa da palavra, palavra, depois para a mesa da Eucaristia. Então você vai se preocupar com o quê? Se está todo mundo olhando para lá. Não tem que desviar o foco, prestar atenção em outra coisa. E né? qualquer coisinha, qualquer movimento que você tenha, chama a atenção da Assembleia. Qualquer coisa. Se você faça assim com você, que já tá, já vai ver que eu te futuquei, alguma coisa aconteceu, alguma coisa errada tem. Né? Então, ele tem que ter bastante atenção. E pra quem nós. está no altar que pega no celular, hein? Misericórdia, Senhor. Por quê, mano? Eu comprei até um relógio para poder marcar. Não, na minha comunidade tem um. Palavra, na minha comunidade tem um relógio logo na frente do outro, lá no fundo. Não tem como você passar da hora, não. O celular já deixa ele lá na sacristia, ele é Lá na nossa não tem nem parede, então, Então, assim, botar o mas- relógio ainda tá complicado. mais daqui um dia vai ter o relógio lá, se Deus quiser. Não vai demorar muito, não. Primeiro vamos botar a parede. Se Deus quiser. Mas então vamos voltar Vamos lá, para a vamos lá. nossa celebração da palavra que a gente estava Passamos nas pelo... ofertas, né? Isso. Depois da Partilha do oferta, dom. partilhou os dons, a gente vai para a Oração do Pai Nosso. Isso. Sem amém no final. Na celebração da palavra tem o amém. Na Tem um missa- amém na celebração Na da palavra palavra. tem, na missa missa que não tem. um Porque não amém. termina ali, né? Que vosso é o reino, o poder, agora para sempre. Amém. Aí que fecha, né? E aí que fecha. Então, gente, na celebração da palavra tem amém. Tem amém. Na Santa Missa não tem, Tem amém no Pai Nosso. É muita coisa que dá uma embolaçãozinha, hein? A gente embora, imagina né, a assembleia toda, né? Verdade. Depois do Pai Nosso, a gente passa para... Me deu um bug Na aqui celebração da cabeça. palavra, Na celebração da vem palavra. o Pai Nosso, né? O Pai Nosso depois vem. Aí era o momento do abraço da paz. Depois da pandemia, não temos abraço da paz. Mas a caminhada já voltou com o abraço da Mas paz. Padre Carlos não liberou. Então, Não assim, vai não fazer o liberou. abraço da Eu paz mandei, tem ainda. até o áudio dele. Para quem me pergunta, eu já mando o áudio dele, nem falo eu. Porque ele falou assim: como o Dom Dario fez um decreto proibindo, ele vai liberar depois que o Dom Dario fizer um decreto liberando. Liberando. Então, como não fez, mesma coisa, celebrar. Nesse A momento do comunhão abraço dos da pés. paz, a gente pode fazer uma oração de uma Ave Maria, por exemplo? Eu não faço, tipo, na minha comunidade, quando eu tô nesse momento, acabou o Pai Nosso, os meninos vão buscar Jesus no sacrário. Acabou o Pai Nosso, eles vão porrar o altar e vão buscar Jesus. Nesse momentinho, eu rezo pela paz, oração espontânea. Espontânea. Vamos pedir a Deus, né, pela paz, e assim, falo algumas palavras, e nisso o menino chega. Na minha comunidade é pertinho, o Santíssimo é pertinho, a Capela do Santíssimo para o altar. E coloca no altar, faz a oração dele, distribui a comunhão, né? E volta de novo para o sacrário. Aí a gente, na minha comunidade, a gente faz um momento de ação de graça, como está no folheto Caminhada. Porque na caminhada, isso é bem importante frisar, que logo após a oração pela paz, tem até escrito lá, né? Em um momento de silêncio profundo, né? Profundo. O ministro da Eucaristia vai ao Isso. sacrário, busca o Santíssimo e traz para Isso. voltar. E ali se distribui a comunhão a Eucaristia, né? Se faz a comunhão. Isso. E logo após, na própria caminhada também Já tem vem. um Isso. momento de ação Ação de de graças. Tanto espontâneo quanto eu já vi você ela pode- trazendo alguns... Tem uma música já tem uma música, mas às vezes ela vem com uma oração. Tem, até, falando né? alguma coisa, não se faz Quem espontâneo. não quiser fazer espontâneo Isso. pode até acompanhar aquela que Pode está ali. na própria Se quiser caminhada. cantar um canto bem apropriado para o momento, nada canto muito Muito baixinho, coisa pouquinha. Pode ficar, terminou de comungar, tá ali em oração ainda, só para meditar, acabou. Aí vem a oração, faz a oração final, os avisos, e de paz que o Senhor nos acompanhe. Aí a missão começa.
Aí a missão começa, A né? missão começa aí, né? Antes é Então, essa é a nossa liturgia da palavra, Da palavra, né? isso. Tanto a gente explanou sobre a Santa Missa, como a Isso. celebração da palavra em si, em si. que é o mais comum para nós. Então, gente, vamos ter atenção na celebração da palavra. Se você é celebrante, se você é ministro extraordinário da Eucaristia, se você faz parte da liturgia que vai fazer as leituras, vamos ter esse cuidado. Ah, nunca vi uma caminhada. Entra no Google, Isso. digita lá, E caminhada Aves. Aves é a Arquidiocese de Vitória e Espírito Santo, por isso que é Aves. A de Arquidiocese, V de Vitória, S de Espírito Santo. Então você escreve, não é um passarinho, é Aves. Então você bota caminhada Aves, vai aparecer lá. Você procura do dia que você quer olhar, ou pega qualquer uma para dar uma folheada, e aí você vai conhecer um pouquinho mais de perto o que é uma celebração da palavra, que é o que a gente mais faz. Isso. Porque às vezes a gente tem o costume, né? Ah, mas eu vou todo domingo, eu já sei como é que é, eu já conheço esse rito. E às vezes a gente não sabe nem por que faz isso, por que faz aquilo. Verdade. Já que temos um material bom, Um material prontinho, né? prontinho só. Todo orientado ali. Você pode mudar, mas em cima daquele material. Não precisa ler o que está ali, mas se você escreve, mas é uma coisa, né? Acolhida, o início, você pode escrever alguma coisa, de acordo com a sua comunidade, a realidade da sua comunidade, mas que não saia fora da estrutura, né? Eu sigo a caminhada nua e crua. Pois é. Eu faço oração, Que é faço feijão orações. com arroz, para Pois é. não errar. Não fazer nada errado. Eu pego mais Só as essa- orações, o resto faz espontâneo porque já tá na Ação de graças é espontânea, às vezes o ato penitencial, né? Isso, a gente fala alguma Pra fazer coisa. um link É com o bom, antes é bom evangelho. falar um pouquinho, né? O que você está sentindo no momento, a realidade da sua comunidade, que às vezes a sua comunidade está precisando rezar um pouquinho, porque tudo de acordo com a comunidade, igual as preces, gente. Muitas vezes a gente pega, o padre Carlos não gosta que a gente nem escreve a mão, nem que pega a liturgia diária e leva para lá. Eu já vi colocar a liturgia diária dentro da pastinha das preces, gente, tá? A nossa arquidiocese, a nossa paróquia. Então, assim, é bom você preparar as preces de acordo com a realidade da sua comunidade. Porque a Arquidiocese de Vitória faz as preces, o folheto caminhada sai uns 3 meses antes. A nossa realidade hoje é uma coisa. De repente, na minha comunidade aconteceu uma coisa, eu preciso rezar por aquilo ali. Vai ter um batizado, né? Às vezes é um casamento na missa, vai ter um casamento, vou ter que fazer uma prece para os noivos, para o casamento, para o batizado. Então, assim, de acordo com a realidade da sua comunidade, tem alguém doente, sabe? É de acordo com a sua realidade ali, as preces têm que ser feitas de acordo com aquilo ali. Evitar um pouquinho de para quê, né? Que esse para quê mata, né? Para que tenhamos. Para quê, né? Quando eu fiz escola de liturgia, aí nós tivemos assim, um seminário no final. Cada um ficou com uma parte. Eu fiquei com a parte das preces. Aí, então, a instrutora, a menina que estava com a gente, a assessora, falou assim que quando a gente já pediu uma coisa para o pai ou para a mãe, a gente não faz com todo carinho, né? Vem todo cheio do dengue. Assim, Deus também gosta de ser tratado com carinho. Então, ela falou assim, por que você não fala Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia? E faz o seu pedido. Então, assim, faça sempre. Não fica para quê? É muito ruim, é feio. Então, faz uma prece bem caprichadinha, pedindo a Deus que é Ele que vai nos dar tudo mesmo, né? Tudo é dele. Muito bacana, muito interessante essa parte das preces. Eu nunca tinha escutado uma explicação assim, né? Mas bem interessante. Então, acho que da missa e da celebração da palavra Mas aí. é basicamente Isso isso, aí. né? Se lembrar de alguma coisa. Que tudo de acordo com o ano litúrgico, então tudo vai puxando, tem as ramificações, né? Depende do ano litúrgico, depende, né? Do momento que nós estamos vivendo, se é tempo comum, nós estamos no tempo comum, então é tudo mais básico mesmo, mas daqui a pouquinho, passando tempo comum, aí já vem um advento, né? Então, assim, vai de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, tem mais coisas, tem menos coisas. Por exemplo, a Semana Santa, a liturgia É riquíssimo. riquíssima, e tem muita coisa para ser feita, muito rito, muita coisa, então de acordo com o tempo que a gente está vivendo, E é curioso que são celebrações que a gente faz todo ano, todo ano. mas todo ano é diferente. E Não a estrutura. não, a estrutura é sempre a mesma, mas é diferente, é o momento que você está vivendo, as pessoas são diferentes, porque na nossa liturgia entra pessoas, sai pessoas, e graças a Deus que é assim, esse movimento de pessoas, isso é muito bom. Aí muda, né? Aí você já sabe que mas você tem que se passar de novo para outra pessoa que chegou, aí outro já vem com outra experiência de fora, mas vamos misturando, isso aí. É uma liturgia viva, né? Viva, isso aí. Viva, é notório isso, que é viva
pela graça do Espírito Santo. Isso. Porque assim como o Espírito Santo que move e conduz a nossa igreja, é Ele também que vai mover e conduzir a liturgia. Com certeza, cada um de nós estamos ali. Ele que move, ele que nos... Ele que conduz. Como está movendo nós aqui. A gente aqui agora, né? Assim, E é até um pouco assim, triste de pensar que pessoas olham para a nossa liturgia, seja qualquer uma que for aqui, né? E enxergam como algo monótono e pobre. Né? Infelizmente, não comparando, mas levando para um campo talvez assim, de demonstrar diferenças pequenas, né? Os nossos irmãos evangélicos, os cultos deles, isso. têm muito menos ritos, assim, em sentidos estruturais, né? E acabam que atraem mais pessoas. Mas justamente pela falta de conhecimento do significado de cada etapa. Cada etapa, cada rito, que a nossa igreja é rica. Porque você pensa a Santa Missa e até a celebração da palavra, você começa invocando a Trindade Santa. Isso. E aí quando você se encontra diante de um Deus imenso, que é cheio de amor e de bondade, você olha para si mesmo e reconhece tanto o erro que você cometeu, qual é a primeira coisa que você faz? Pede perdão. E um Deus imenso e cheio de amor e de misericórdia, quando te perdoa, o teu coração se alegra tanto que você canta o glória. É uma benção, né? E aí, diante deste glória, você quer o quê? Escutar mais deste Deus. E aí você senta para escutar as leituras. E aí vem o sacerdote ou o ministro da palavra e faz uma reflexão para nos ajudar a viver aquela semana. E depois de tudo isso, na Santa Missa, tem a beleza da transubstanciação diante dos nossos olhos. Então Jesus transforma pão na sua própria carne e vinho no seu próprio sangue. E ali vivemos aquilo que os 12 apóstolos viveram anos e anos atrás. A vivência com Cristo vivo, ressuscitado. Aquele que morre na cruz e ressuscita por amor a nós. Então ali tem o santo sacrifício. O santo sacrifício, meus irmãos, estou até te roubando as falas. Não, dê à vontade. Mas o santo sacrifício não é uma repetição de atos. Não. Ele é novo a cada celebração eucarística. É novo. Não é uma memória, não é uma lembrança, não é um repetir de gestos. É um novo sacrifício. Por isso a seriedade da Santa Missa. A Santa Missa não tem substituto, porque é somente nela, independente do pecado do sacerdote, ele pode ser o mais pecador, mas as mãos dele foram ungidas por sucessores apostólicos de São Pedro. Isso. Então ele tem a unção máxima nas mãos dele para fazer daquele pão corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então, como comparar isso? A ausência disso. Não tem nem como, né? Se compara o quê? Ali você tem Cristo vivo e ressuscitado. Esse dia eu estava lendo a carta de São Paulo a Gálatas, logo no início. Ele fala assim: não foi homem que me revelou essa beleza, foi o próprio Cristo. Isso. Mas Paulo não conheceu Cristo vivo. Não. Conheceu Cristo já depois até da sua ascensão aos céus, né? Mas depois. Cristo se faz ao encontro dele quando derruba ele do cavalo, aquela velha história, né? Então, ali Paulo é como nós não conhecemos Cristo vivo, mas conhecemos na Eucaristia. E está ali. E está ali, está no nosso sacrário, está no sacrário da sua comunidade. Eu acho que das 9 comunidades é só a nossa que não tem sacrário, né? São João Paulo II. São João Paulo também não tem. Então as outras 7 têm sacrário. Todas têm, né, Júlia? A Júlia também confirma que sabe tudo. Tem. 7 comunidades têm sacrário. Jesus está vivo dentro da nossa igreja. Como não adorá-lo? E aí a gente volta lá para a celebração. Depois dessa transubstanciação ou na celebração da palavra, nós recebemos esse Jesus vivo. Gente, não tem culto que faz isso. Não tem. Aí a gente que participa, que conhece todo esse Participa assim, ó. Misericórdia. Perdão, amém, aleluia. Aí é tenso, né? Glória. Mas se você participa realmente de todo o mistério, tudo que está acontecendo ali,
Se você for em outra igreja, você sente um vazio tão grande. A gente tinha que participar da celebração assim, ó, sem piscar. Simples. Porque é rico, é uma... Para não perder uma nada, vírgula. nada. E tudo faz sentido, tudo se encaixa. Tudo se encaixa, A é primeira leitura, perfeito. com o Salmo, com a segunda É, e o Evangelho. tudo uma coisa complementa a outra. Tudo vai bonitinho Vai para conduzir certinho. o nosso dia, nossa semana, nossa família, não é? E uma verdade, eu me esqueci qual foi o santo que falou, mas a gente nunca sai de uma Santa Missa da mesma forma Não. como chegou. De jeito nenhum, Que ali a gente teve um encontro com o nosso Senhor, com né? certeza. E falando em liturgia, eu posso falar que tem liturgia fora da missa? Tipo, num batismo? Tem, tudo é liturgia. A ação de graça, estamos celebrando um matrimônio, um batismo, né? Então, todos esses ritos É liturgia. são liturgia também, né? E tem Tem- vários também, né? Tem vários ritos próprios, cada uma delas, né? Tem vários, cada rito tem várias celebrações em cada rito, né? Como celebração da penitência, tem vários modelos de celebrações da É, o penitência. matrimônio eu sei que são, acho que 6 ou 7, né? Eu acho que da penitência também acho que tem mais ou menos isso, não vou na bolsa, mas não vou O do pegar. batismo tem mais de um, você sabe? De cabeça? Acho que tem vários, tem Também. outros jeitos, assim, outras Outras formas, formas, né? isso. Tem Outras orações, outras outros orações, formatos, mas talvez. em si é o mesmo, mas sim. porém muda só, igual as outras também, né? O matrimônio tem várias leituras, você pode escolher aquele. No do matrimônio eu sei, porque como Você casou há tem pouco um ano e meio que eu casei. Eu já tenho 30 e tantos, então não lembro mais não. Eu achava que só tinham 3 ritos do matrimônio. Ah, tá. Eu achava que eram menos, né? Eu sabia que tinha diferenças, até porque se um dos cônjuges é católico, o outro não é um rito. Isso. Se os dois são católicos, é outro rito. É verdade. Aí esse eu não sabia. Se os dois são idosos, é outro rito. É que Se tem eles, vários, né? se eles estão numa fase da idade que eles não têm mais, não geram mais filhos, é isso. o rito é diferente. É diferente, você vai falar, né? Vai educar na fé Você os vai filhos. prometer os filhos que tu vai mandar, se todo mundo já sabe que não é mais possível gerar verdade, vida ali isso. naquele seio matrimonial, né? Então é bem interessante perceber que a nossa igreja é uma mãe que abraça Todos. e que envolve a todos. É muito rica a nossa igreja, É né? muito rica. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. É a realidade. E é tão bonito assim, voltando de novo aos nossos irmãos evangélicos. Não sei se você conhece a história de Scott Hahn. Não, já ouvi falar, mas não conheço certinho, não. Ele é um Conheço por cima. americano que ele estava se tornando quase, se não me engano, também eles chamam presbítero na igreja deles, né? Você lembra, Júlio, qual que era a igreja dele? Era evangélica, eu não lembro se era anglicana, se era presbiteriana, acho que era presbiteriana, se eu não me engano. Ele estava quase se tornando, né, um bispo lá, e aí ele tinha umas questões que ele não conseguia encontrar a resposta dentro da doutrina da igreja dele. Né? O livro é um pouco extenso, não vou saber explicar quais eram esses pontos teológicos. Um deles era Nossa Senhora, né? Que tem esse ponto bem específico. Provavelmente o outro era Jesus na Eucaristia, que eles também não acreditam nessa permanência de Jesus na Eucaristia. E ele começa a estudar e não consegue compreender, não consegue entender a plenitude disso. E um dia, está caminhando, voltando para casa, eu acho, ele vê uma igreja católica aberta. E ele fica meio mexido com aquilo e entra. E entra exatamente na hora em que começa uma Santa Missa. Mas ele só fica sentado. Né? Porque o rito é muito similar em algumas igrejas irmãs nossas, né? Filhas, né? Não irmãs, mas filhas. E então, assim, ele sabe o que acontece, mas naquele momento ele tem uma experiência com Deus, que ele relata, né? O sangue do Cordeiro, se não me engano é o nome do livro, que fala sobre isso. Ele vê o Calvário acontecendo ao longo da Santa Missa, que é o momento em que se finda na transubstanciação do Senhor. Então, espiritualmente, ele enxerga a missa, e naquele momento ele entende que não existe outra igreja verdadeira a não ser a Igreja Católica, por causa da Eucaristia. E a partir dali, ele
encontra todas as respostas de suas dúvidas dentro da Igreja Católica, sai da igreja a qual ele estava e se muda, mas a sua esposa não. E quando ele entra na Igreja Católica, todos os dias às 18 horas ele começa a rezar o rosário. Só que a esposa dele fica com ciúme. Ai, meu Deus. Então ele começa a rezar dando voltas no quarteirão de casa, para que ela não ficasse vendo aquilo, né? E aí, a partir de um tempo, ela começou a falar: lá vai ele sair com aquela outra. Nossa Senhora. Com Nossa Senhora. É. E depois de um tempo, ela se rende ao amor de Maria, conhece a Eucaristia e também se torna católica. Que bênção, Uma né? família bem profunda. Ele tem, se não me engano, 2 filhos dele são sacerdotes. Uma filha, acredito, se não me falha a memória, entrou num convento. Então, uma família muito dedicada à Igreja Católica, né? Através do rito da Santa Missa. Para demonstrar o poder Que que tem. tem Né? esse rito. E muitas vezes a gente procura missa de cura, missa de libertação. E toda a missa é uma missa de cura, né? E Toda a missa são de graça, libertação. né? Então não tem essa missa de cura, tudo é. Então, às vezes, você procura fora aquilo que está dentro da tua igreja. Isso. Quer procurar uma resposta para um trabalho, para um desemprego, para uma doença, para uma dificuldade. A Santa Missa é o lugar que você tem que estar. É o momento mais rico da nossa igreja. É onde tudo se resume, é onde tudo se faz presente. Verdade. Então, pare de procurar fora aquilo que está dentro da sua igreja. Ah, mas porque aquele povo é muito chato, porque Judite não sabe ler errado, a reflexão dela é ruim, Cristina não sabe falar nada, a reflexão dela não tem nada a ver com nada. Tem Cristo na Eucaristia, é disso que você precisa. E a gente está ali para Deus. Tudo que a gente faz é para Deus, não é? Não estou fazendo para você, não estou fazendo para o Júlio, é para Deus. Nem para o Padre Carlos, é para Deus. É para Deus. Nosso servir é para Deus. É para o perdão dos meus pecados, Isso aí, é para que eu aprenda a louvar, com certeza. aprenda a ser humilde Isso aí, e a exercer. verdade. Judite, quer acrescentar mais alguma coisa sobre liturgia? Ou você acha que a gente passou? Tá bom, gente, passamos pelos tem, pontos, quando né? chegar mais próximo, assim, da Semana Santa, da Páscoa, a gente pode falar É uma boa ideia. especificamente Júlio. sobre Podíamos isso aí. fazer um podcast sobre Semana Santa, ó. Especificamente sobre todos esses momentos, todos os ritos, Festivos, né? Isso. Aí vai ser bonito. Nossa, Já fica convidado. já tá convidada, Judite, ó. Oh, meu Deus. Judite, então, muito obrigada. Queria que você, olhando para essa câmera aqui, fizesse um convite para as pessoas da nossa paróquia que estão um pouco afastadas da Santa Missa, da celebração, para voltar. Que após a pandemia, muita gente se afastou, né? Muitos falam que até a pandemia até hoje não está tendo efeito, mas não é, gente. A gente tem que voltar para a nossa comunidade. São 9 comunidades aqui na nossa paróquia, que vem os jovens, principalmente, são tanto de jovens, né? O JC está vindo aí no próximo final de semana. Que eles fazem o JC, mas que venham participar da nossa comunidade com a gente, na liturgia, no dia, todas as equipes de trabalho da nossa comunidade. A comunidade está precisando de vocês, então venham participar conosco, venham nos ajudar, venham brilhantar a nossa igreja, né? Precisamos de jovens, pessoas novas, então é com muita alegria que acolhemos a cada um de vocês. Tá certo. Recado tá dado. Volta para casa, meu filho. Oh, Judite, muito obrigada Nada, meu amor. pela sua dedicação, sua sabedoria, Oh, sua partilha de conhecimento aqui com a eu que gente. agradeço o convite, tá? Tá certo. A você que ficou conosco até o final desse podcast, muito obrigada. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda esse link para toda a sua família e até o nosso próximo Entre Nós.